Amém, irmãos. Deixar o Matheus se ajeitar. Liberar a área. Não, por enquanto não. Bem, então, o Matheus falou que eu prontamente atendi o chamado dele, mas aconteceu uma situação com relação a eu estar aqui hoje. Deixa eu me organizar aqui, que os papeizinhos sempre são assim, né? Papelzinho aqui de muleta. Então, irmãos, o que aconteceu? Deus trabalhando com eles lá e Deus trabalhando na nossa vida em casa, né? E Deus colocou no coração essa palavra e tal, mas eu pensei assim no meu coração: bem, Matheus está voltando de viagem, com certeza ele vai pregar, e como é de costume, ele vai inaugurar uma nova série de pregações, né? E essa palavra que está no meu coração, que está ardendo no meu coração, ela vai ficar para sabe-se lá quando eu vou ter oportunidade. Isso passando na minha mente, no sábado de manhã, eu indo para o trabalho, e eu falei assim: Senhor, se for para eu dar essa palavra, toca no coração do Matheus. E o que aconteceu? Eu estou lá trabalhando, abri a loja, atendi um cliente, atendi outro. Daqui a pouco, quem conhece o Matheus sabe como é que ele faz, né? Tá tudo bem com você, irmão? Esse tudo bem com você, você já sabe que ele não é só o tá tudo bem. Ele quer, né? E ele falou assim: irmão, eu estou chegando de viagem, eu vou chegar cansado, eu não sei se eu vou ter tempo de preparar uma palavra com qualidade, eu sei que você está aí e tal. Você pode trazer a palavra? Eu falei assim: mas é tudo que eu estou querendo. Né? Porque estava no meu coração. Ele falou assim: não, porque você falou que você está num momento de muita contemplação e tal, e de repente você quer ficar quietinho. Eu falei assim: não, eu estou num momento que se me desse a oportunidade de pregar todo dia, eu ia pregar. Né? Então, antes da gente começar na palavra, eu quero propor 3 coisas para os irmãos. Né? 3 coisas. Primeira coisa, eu vou começar, guarda o que eu falei, e eu vou começar cumprimentando os irmãos de uma maneira diferente hoje. Pastor Adriano, na semana passada, todo mundo sabe: irmãos, graça e paz, né? Ele tem esse hábito, né? E eu lembro muito do meu irmão quando ele faz isso, porque ele parece um pouco com meu irmão. Então eu vou começar cumprimentando vocês da maneira da Assembleia de Deus. Então eu vou falar o seguinte: eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e vou perguntar amém. E vocês vão me dar um sonoro amém. Ok? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Beleza. Então a primeira coisa. A segunda coisa, a maneira dos metodistas, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, para vocês lerem a palavra de Deus. Metodista só lê a palavra de Deus de pé. Então, a maneira dos metodistas, nós vamos ler Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Todos acharam? Amém. Amém. 47, de 1 a 12. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? E levou-me então de volta à margem do rio.
E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde está o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os chacos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar minha vida diante do Senhor nessa noite, Pai. Até aqui o Senhor tem falado através dos louvores, dos testemunhos, e o Senhor sabe o meu coração nessa noite, Pai, para tudo aquilo que eu tenho que falar, para tudo aquilo que está no meu coração para apresentar diante dos irmãos, e desejo, Deus, de todo o coração que eu seja instrumento do Senhor, para que essa água, Deus, possa, Deus, trazer refrigério às vidas, Senhor, para que essa água possa ser, ó Deus, nessa noite, uma água que transforma, uma água que regenera, uma água que dá vida, uma água que, ó Deus, purifica de todo pecado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Até agora eu fiz 2 pedidos aos irmãos. Terceiro pedido, são 8h20, né? Então eu tenho mais 1h20, não, estou brincando. Eu vou começar essa noite fazendo uma coisa de uma maneira muito diferente do que a gente costuma fazer. Por quê? A gente entra dando a palavra. Hoje, para que eu possa introduzir a palavra, eu preciso falar um pouco da minha relação com o Espírito Santo. E a minha relação com o Espírito Santo é uma relação um tanto quanto conturbada e às vezes complicada. A minha relação com o Espírito Santo é exatamente essa relação de 1 hora da minha vida eu estar nadando no rio e outra hora a água pegando no tornozelo. E outra hora a água pegando e eu na margem, olhando Deus fazer as coisas e eu mesmo com o pé seco. Então, a minha história com o Espírito Santo é uma história tremenda, mas o que Deus tem trabalhado nos últimos dias é o que aconteceu e Deus tem trazido à minha memória, trazendo coisas do meu subconsciente, da minha vida como um todo. Eu brinquei hoje com vocês com essa questão da saudação da Assembleia de Deus, com o jeito de ler a Bíblia da Metodista. Né? Eu tenho uma passagem por várias igrejas, os irmãos sabem disso. Uma vez aqui na ceia a gente contou, né, sobre o momento que eu, na infância, lendo a Bíblia, numa igreja batista, que meu tio é pastor batista, aposentado, minha avó morava no porão da igreja e tal, e eu era de uma família espírita ou de religião nenhuma. Ganhei uma Bíblia, cresci lendo a Bíblia, mas a minha mãe tinha uma experiência de fé que era de muitos brasileiros, que é o seguinte: minha mãe ia no centro kardecista, fazia macumba e ia fazer campanha na igreja quadrangular. E ela ficou fazendo isso durante muitos anos. E eu crescendo, vendo esse sincretismo religioso da minha mãe. E em um determinado momento, quando eu tinha uns 12 anos de idade, tinha um ponto de pregação da igreja quadrangular na casa da minha mãe, que era de frente para a casa que eu moro. Os irmãos já foram lá em casa, um prédio que está abandonado lá. E um determinado dia, 2 jovens sentaram do meu lado. Você não gostaria de participar do grupo jovem da igreja? Eu falei, tudo bem, mas quando que é? Domingo, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, a gente chega para a oração e depois tem a reunião. E eu cheguei na igreja quadrangular, nosso irmão que já, né, passou por lá, mas você passou pela church, né? Você não passou pela raiz, né? A raiz eu conheci, banco de tábua, piso de cimento grosso, né? A raiz mesmo, aquela que cantava corinho de fogo.
E o primeiro momento que eu cheguei ali, o que aconteceu? Eu cheguei na igreja, 6h30, 7 horas da manhã, não lembro, 1 hora de joelho, no cimento grosso. Isso é ótima coisa para você chamar visitante para ir na igreja. Chamar para ir num culto, 6h30 da manhã, para orar 1 hora no cimento grosso. Achei estranho, mas tudo bem, estou lá. Aí terminou aquela parte ali, o que aconteceu? Eu fui para a salinha, que o grupo de jovens, enquanto estava acontecendo o resto do culto, o grupo de jovens foi para ensaiar. O que aconteceu mais? Mais joelho. Aí, os irmãozinhos lá, os jovenzinhos falando em língua estranha, eu achei aquilo estranho também, né? E tal. Mas eu senti uma paz, eu senti uma coisa diferente. Eu falei assim, tem uma coisa diferente nisso aqui. E aí, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre o Espírito Santo na minha vida ali. Eu falei assim, tem alguma coisa diferente. Eu não fiquei na igreja quadrangular, fui parar em outra igreja, que a maioria dos irmãos sabem aqui. Só que nessa igreja, eu adolescente queria fazer a obra de Deus, queria ser obreiro, mas tinha que ser batizado do Espírito Santo e falar em línguas. Né? Tinha entrevista com o pastor e falar em línguas de frente para o pastor. Assim. Aí, eu ia para a vigília, tinha que ir para a vigília, candidato obreiro, aquela coisa toda e tal. E nada. Aí, no determinado dia, eu tive uma situação com meu pai lá que a gente discutiu. Eu fui para a igreja arrasado. Nesse dia, eu fui para a igreja num culto de meio de semana, um culto assim que você fala assim, esse culto aí não vai ter nada de sobrenatural. Eu cheguei na igreja, eu não vi nada que estava acontecendo à minha volta. Eu dobrei o meu joelho e chorei na presença de Deus. Eu me quebrei na presença de Deus. Foi uma coisa tão tremenda, mas tão tremenda, que eu não tinha mais palavras. E foi naquela situação de reconhecer Deus como meu Pai. E de perdoar o meu Pai, que eu recebi o dom do Espírito Santo, o falar em línguas, aos 13 anos de idade, ou 14. Mas aí eu comecei a trabalhar junto com a igreja numa expansão muito grande, ir para fazer trabalho de evangelismo. Daqui a pouco, com 16, 17 anos de idade, eu estava dirigindo congregação. Fui parar na igreja metodista, eles fizeram uma assembleia, vou tentar reduzir isso aqui. Fui parar na igreja metodista, aos 17 anos, tiveram que fazer uma assembleia para me dar maioridade. A igreja metodista naquela época era assim, reuni a igreja inteirinha e votou para que eu me tornasse maior, para que eu pudesse ter cargo na igreja. Fui coordenador de comunicação, fui vice-líder de jovens, enfim, professor de escola dominical e fui embora. Aquela fase da minha vida foi uma fase que eu estava nadando no rio do Espírito Santo. Eu era um adolescente que o brilho dos olhos de qualquer coisa, qualquer pessoa que chegasse e via, o Espírito Santo está transbordando. Aquele tipo de adolescente que andava na rua e Jesus falando no ouvido. Era uma coisa muito tremenda. Era uma coisa de... As coisas aconteciam e falava assim, realmente Deus falou. Mas dentro dessa situação eu havia recebido uma profecia, os irmãos, não sei quem acredita, se não acredita também, amém. Eu recebi uma profecia de uma irmã, falou assim, olha, Deus vai te dar a sua esposa e aí o seu ministério vai ficar completo. Eu tinha meus 14 anos quando isso aconteceu. Aí aconteceu uma situação, eu estou reduzindo muito isso. A igreja que eu estava ficou um sorvete, congelado. E eu tive uma recaída para a minha antiga igreja, voltei para lá, fui líder de jovens, minha antiga igreja universal, para vocês terem noção. Fui líder de jovens e dirigi um trabalho missionário na Deboçã, numa casa de pau a pique, povo realmente passando fome, gente fazendo leite, água com fubá para dar para a criança beber. E ali a gente fez um trabalho de conseguir roupa, de conseguir alimento, de ajudar aquelas pessoas. Mas aquele lugar não era mais o meu lugar. Não era mais o meu lugar. Eu voltei para a igreja metodista, fui para um retiro que eu não queria ir, fui obrigado, arrastado, e fui conhecer aquela criatura ali que vocês conhecem, que é a pessoa que eu mais amo depois de Deus na minha vida.
E eu estava lá no retiro, a gente começou a conversar e se conhecer e tal. E o que aconteceu? Lá, uma irmã lá que é conhecidíssima nossa, né? Nossa querida, hoje é pastora, a pastora Edmar. Deus me quebrou naquele retiro, que vocês não têm noção do que Deus me jogou no chão naquele lugar. Eu tive uma experiência tão profunda com Deus naquele lugar, que eu tive uma experiência de não sentir os pés no chão, eu me senti flutuar. Eu nunca tive mais essa experiência na vida, eu não senti os pés. Eu senti como se eu estivesse acima do chão. E ao mesmo tempo Deus me jogou no chão. E aí ela chamou eu e a Kelly na frente, e ela falou assim, ela não sabia, não me conhecia, e ela falou assim, lembra quando você era adolescente e Deus te deu uma promessa que Deus te daria sua esposa e o seu ministério? É hoje. E chamou eu e a Kelly e orou por nós. Nós namoramos, noivamos e casamos em 9 meses. A gente foi, aí toda essa situação de voltar, de trabalhar com a igreja, de tal. Aconteceu uma situação, no fim, meu pastor aposentou, eu não podia ser pastor da igreja metodista porque eu não tinha condições financeiras de fazer seminário. Mas o pastor aposentou e eu acabei pastoreando uma igreja metodista por 3 meses sem ser pastor. A igreja votou que eu me tornaria o dirigente da igreja e assumiria as funções pastoral da igreja até que o bispo mandasse alguém. Estou reduzindo isso tudo. Aí, eu saí da igreja metodista, fui parar na Assembleia de Deus. Na igreja Assembleia de Deus, a gente, trabalhando com o discipulado, a gente foi mais uma vez para um retiro, lá em Cantagalo. Aí o que aconteceu lá? Uma irmã, pastora da igreja quadrangular, num retiro da metodista wesleyana, ela impôs as mãos sobre a minha cabeça e falou assim, você vai ser consagrado pastor. Numa situação que ela contou com exatos detalhes o que aconteceu e a igreja que eu assumiria, nas circunstâncias que a igreja estava e tudo o que aconteceria. Essa irmã foi usada. E aconteceu, dentro de 1 ano, que eu plantei uma igreja, a igreja com 3 meses tinha 30 pessoas frequentando, pessoas se reconciliando, gente sendo batizada, eu fui consagrado a presbítero, e simplesmente a Segunda Batista foi lá e tomou todo mundo. Mas aí eu, decepcionado, entristecido, aquela coisa toda, recebi o chamado para ir para Sumidouro, que foi a igreja que eu pastoreei por 6 anos. E aí onde vai chegar a história? Porque ali naquela igreja, 3 anos, eu passei uma perseguição severa do antigo pastor da igreja. Mas eu estava cheio do Espírito ainda. E tudo corria bem. Tudo corria bem. Mas quando chegou ao meio disso, aos 3 anos ali mais ou menos, eu sofri perseguição interna da igreja. E eu tive medo. Eu aguentei, enquanto eu estava transbordando do Espírito Santo, eu aguentei perseguição externa, eu aguentei de tudo que vocês possam imaginar. Dificuldade financeira, dificuldades as mais diversas. Mas enquanto eu estava transbordando do Espírito Santo, eu estava levando. Mas quando eu sentia aquilo que estava acontecendo internamente, eu tive medo. E quando eu tive medo, as coisas começaram a desandar e eu fui enfraquecendo. Até o ponto que eu não aguentei. Ninguém me tirou. Eu saí. Porque quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente está transbordante do rio de Deus, a gente vai levando. A gente vai tendo restauração, tendo renovo. Mas quando você começa mecanicamente, eu não fiz nada errado, que você possa falar assim, a tua pregação era bíblica? Era. Você cometeu algum pecado que te desabone como pastor? Não. Mas aquilo começou a afetar de tal maneira que eu não fui para essa mulher o marido que eu precisava ter sido. Eu não fui para os meus filhos o pai que eu tinha que ter sido. Porque aquilo que o Espírito Santo estava se esvaziando dentro de mim é como uma cisterna que eu tinha enchido até certo ponto.
Ele estava gastando o restinho da água do Espírito. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, não faça nada sem estar cheio do rio de Deus. Sabe, eu compartilhei com o Mateus esses dias atrás uma palavra de John Wesley que disse assim: se o seu sermão não estiver cheio de fogo, taque o seu sermão no fogo. Porque o seu sermão tem que arder na presença de Deus, porque você tem que estar cheio da presença de Deus para ocupar esse lugar. Você tem que estar cheio da presença de Deus para mostrar para o mundo que você realmente tem Jesus Cristo no seu coração. Então a minha relação com o Espírito Santo, ela melhorou muito nos últimos dias, e Deus tem me mostrado e trabalhado, não a culpa dos outros, mas a minha culpa. E qual foi o meu maior pecado? Meu maior pecado foi deixar de beber água do rio de Deus e beber água de uma cisterna rota. Eu fiz como em Apocalipse Jesus fala para a igreja de Éfeso: você está fazendo tudo certinho, tem boa doutrina, tem bom conhecimento, você prega a palavra, porém você deixou o primeiro amor. Nós precisamos estar atentos que a nossa relação com o Espírito Santo é a relação mais importante, porque o Espírito Santo é aquele que mora dentro da gente. O Espírito Santo, ele não é externo. O Espírito Santo, ele está dentro de você, e você entra no rio a partir do momento que você crê em Jesus, porque aí começa a sua relação com o rio de Deus. Então o que eu quero trazer para você nessa noite é aquilo que o Espírito Santo representa para nós, igreja, que o Espírito Santo representa para as nossas vidas. O Espírito Santo é aquilo aquele que o povo do Velho Testamento sonhava e almejava, porque se você olha bem como era a relação do povo da Antiga Aliança com o Espírito Santo, só sacerdote, rei e profeta que recebia o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha sobre o profeta e ele profetizava, e às vezes uma única vez na vida, era uma visitação. Um rei recebia a unção do Espírito Santo e podia perder, como aconteceu com Saul. E o Velho Testamento inteiro, Deus vai falando: isso vai mudar. A minha relação do meu Espírito com vocês vai ser uma relação diferente. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele estava profetizando 700 anos antes de Cristo. Esse vazio que vocês sentem no coração não vai permanecer. Essa dificuldade de andar nos meus caminhos que vocês têm não vai permanecer. Joel 2, 28-29 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. No dia do Pentecostes, quando estavam todos reunidos, depois de Jesus ter sido elevado, que Jesus havia prometido ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e serem minhas testemunhas, e todo mundo sabe, e eles ficaram 120 orando, conforme Jesus havia dito. E então eles receberam o poder de Deus, receberam a unção do Espírito Santo, e as pessoas que estavam em volta não estavam entendendo nada, e falaram assim: essa gente está tudo bêbada. E Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo, ele fala: não, a profecia do profeta Joel, essa que nós acabamos de ler, se cumpriu hoje. Mas ela não se cumpriu apenas para aqueles dias de Pedro. Ela não se cumpriu para aquele momento, mas se cumpriu porque os dias que Pedro falou são até a volta de Cristo. Os últimos dias são esses dias que nós estamos vivendo. Você não vai conseguir, vocês que vão para o sertão, não vão conseguir ser bem-sucedidos se a unção do Espírito Santo não estiver com vocês. Vitor e Gareta, se vocês forem para a Índia sem a unção do Espírito Santo, vai dar errado. Vocês têm que estar com o rio de Deus fluindo através de vocês, porque senão vocês vão sofrer dano. Porque o mundo oprime. O mundo castiga. Vocês vão sentir o peso se vocês não estiverem cheios do Espírito Santo. Então,
o relacionamento maior e melhor que vocês devem ter é com o Espírito Santo de Deus. Ezequiel 36-37. A promessa é: porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. A unção do Espírito Santo não era para você pular num pé só e rodar a baiana, não. A unção do Espírito Santo é para que você possa andar nos caminhos do Senhor. Para que você seja instrumento de Deus, para que você possa manifestar dons espirituais na vida do teu irmão. Para que você possa orar pelo seu irmão e ele ser curado. Para que você possa entender quando o seu irmão não está bem e o Espírito Santo te revelar e você ir lá e dar um abraço. Para que você possa instruir outros com a palavra de Deus e isso ser profético. Porque quando a palavra ela sai do trono de Deus, ela é profética, ela atinge corações e você pensa assim: hoje eu não atingi ninguém com a palavra, mas aquela pessoa que está sentada lá no fundo, ela vai ouvir e vai falar assim: essa palavra foi para mim. Porque a palavra é profética, porque o dom de profecia é um dos dons do Espírito Santo. O dom de cura é um dom do Espírito Santo. O amor é um dom do Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo na nossa vida? João 16:7-15 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então qual era a função do Espírito Santo no mundo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não tocar no coração daquele que ouve a mensagem, é perdido. Então nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso maior companheiro quando a gente for falar de Jesus para alguém. Precisamos ter o Espírito Santo como aquele que você pode usar todos os argumentos que você tiver, mas se o Espírito Santo não estiver ao seu lado, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, isso é vão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará tudo o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. A revelação de quem é Jesus. A revelação do amor do Pai. A revelação daquilo que vem para nós quando vier a vida eterna. Só o Espírito Santo pode dar. A função do Espírito Santo quando Jesus subiu aos céus foi exatamente ocupar o lugar que Jesus ocupava no meio dos discípulos. Ele veio, mas para revelar coisas mais profundas, até aquilo que Jesus tinha revelado. Jesus disse assim: vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês então entenderão. Quantas dúvidas os discípulos ainda ficaram quando Jesus subiu aos céus? Quantas coisas eles não entendiam? Quando a gente vê um Pedro que poucos dias antes tinha falado que não conhecia Jesus. Outros que tinham fugido. Outros que sabiam que confessar Jesus poderia ser risco de vida. Poderia acontecer de serem executados. Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, estava falando para uma multidão de 3.000 pessoas. E o Espírito Santo, operando juntamente com ele, acrescentou 3.000 almas ao reino de Deus. O Espírito Santo habita em nós, como selo da salvação. Romanos 8:9-11 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Há um selo. Se você creu em Jesus, de fato e de verdade, se você entregou a sua vida a Jesus e de fato você é um discípulo de Jesus, o que te diferencia do mundo é esse selo do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal
não é dele. 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo também nos capacita para viver um grau de intimidade maior com o Senhor. 1 Coríntios 6:19-20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Uma questão importante aqui. Quem crê que o Espírito Santo mora dentro da sua vida? Amém. Glória a Deus. Imagina que isso aqui é o seu coração. Certo? Você mora aqui. Mas o Espírito Santo também mora aqui. E já pensou se você, vamos pegar aqui o Rominho aqui, que hoje gosta de falar, eu passo pelo Rominho todo dia, não falo bom dia com o Rominho. Eu vou dormir, não falo boa noite com o Rominho. Fico eu sentado aqui, vendo televisão, o Rominho sentado ali, e a gente não troca uma ideia. De repente, eu não respeito o Rominho e eu boto uma música horrorosa que ele odeia. Ele vai ter prazer de ficar junto comigo dentro dessa casa? O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você é: você dá bom dia para o Espírito Santo? Você dá boa noite para o Espírito Santo? Você pergunta para o Espírito Santo: isso que eu estou comendo, será que eu estou comendo demais, Espírito Santo? Será que eu estou bebendo o que não devia beber? Eu estou bebendo a mais do que eu deveria beber? Será que essa roupa que eu estou vestindo está legal? Será que o meu linguajar está legal? Será que a gente troca uma ideia com o Espírito Santo? Porque se a gente pega aqui, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? E às vezes a gente vive sem se preocupar com aquele que está habitando dentro de nós. E aí, não é ele que está indo embora, é você que está deixando ele no cantinho. É você que não está trocando uma ideia com ele, é você que não está tendo intimidade com ele, é você que está deixando ele em segundo plano. Para que você possa caminhar nesse rio, é necessário intimidade. É necessário você estar próximo. É necessário você interagir, é necessário você ter proximidade. O Espírito Santo também é aquele que nos ajuda na luta contra o pecado. Gálatas 5:16-18 diz assim: por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se você tiver essa compreensão de que o Espírito Santo habita dentro de você, se você tiver essa compreensão de que ele está aqui, lado a lado com você, e na hora que de repente alguma coisa que você sabe que não agrada a Deus, você olha para o lado e fala assim: Espírito Santo, olha só, vira para o lado ali, que eu vou assistir um negócio aqui que acho que você não gosta muito não. Espírito Santo, faz o seguinte, eu vou sair com uma turma aí meio estranha aí, fica em casa aí, e depois a gente conversa. Será que dá para fazer isso com o Espírito Santo? Não, de maneira nenhuma. Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão no conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A gente falou sobre viver na presença do Espírito, mas isso também tem benefícios, porque não são só regras. A gente não tem uma fé só de regras. Algumas pessoas vivem uma fé só de regras, mas nós temos benefícios. O primeiro benefício que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida é que ele nos dá vida. Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito é vivificador. Na
Da mesma forma que o rio, que nós ainda vamos falar dele mais um pouquinho, ele traz vida por onde ele passa. O Espírito Santo, quanto mais você abre a sua vida para que ele trabalhe, ele vai trazer vida. Mas se a sua vida viver segundo a carne, vai trazer morte. Paulo estava dizendo aqui aos romanos, porque se viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se você viver segundo o Espírito, você vai viver. O que você escolhe? Viver ou morrer? O que você escolhe? Quantas vezes lá no Antigo Testamento, quando era pronunciada a lei, se dizia assim: hoje você pode escolher entre a vida e a morte. Hoje você pode escolher entre a vida e a morte. Mas o parâmetro aqui não é uma lei. O parâmetro aqui é um relacionamento com o Espírito Santo. Se você viver, se você pelo Espírito mortificar as obras do corpo, você vai viver. Outra questão: intercede por nós. Romanos 8, 26 a 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais você tiver intimidade com o Espírito Santo, mais ele vai saber, claro que ele sabe, onisciente, mas mais ele vai apresentar diante do Pai as suas necessidades, que até mesmo você não sabe. Ninguém sabe orar. Nós estamos reaprendendo a orar. Eu e Kelly, nós começamos um propósito de uma escola de oração. Nós estamos começando, reaprendendo a orar. E muitas vezes é aquilo que Deus falou no meu coração, você não está orando, você está rezando. Você está acordando de manhã: Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha ida, abençoa minha volta, abençoa o alimento, abençoa as vendas, Senhor, guarda os nossos filhos, Senhor. Reza. Reza. Aí de noite: Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor Deus alimenta, boa noite. Não é esse tipo de intimidade. Não é esse tipo de relacionamento. Quando você vê uma pessoa que você gosta muito, o papo flui. Não é assim? Você encontra aquele amigo seu que você gosta demais e fala assim: poxa vida, que bom que eu te vi, fulano. E aí, como é que está a sua vida? Como é que está o seu dia? E a esposa? E os filhos? E o trabalho? E o papo flui. Você quer ter intimidade para o Espírito Santo ser aquele que intercede por você? Abre e rasga o seu coração na presença do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas me ajuda a completar a oração que eu não sei diante do Pai. Espírito Santo, eu não sei tudo o que eu preciso, eu não sei as dificuldades que eu vou passar no dia de amanhã, mas me fortalece e me ajuda a passar, e me ajuda a vencer. Espírito Santo, eu quero ser mais útil a Deus. Espírito Santo, eu quero ser mais útil ao Teu reino, mas me ajuda a não perder a beleza da santidade do Senhor e a beleza da salvação que o Senhor me deu. Esse relacionamento de proximidade com o Espírito Santo que nós precisamos ter. O Espírito Santo nos santifica. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas nós devemos sempre dar a Deus graças, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus nos escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e na verdade. Quem completa a obra de santificação na nossa vida? É o Espírito Santo. Se a gente apagar o Espírito, nós podemos nos tornar como qualquer pessoa que não tenha fé. Podemos nos tornar ateus dentro da igreja. Podemos ser ateus até piores que aqueles que dizem que não conhecem a Deus porque eles não tiveram nenhuma experiência com Deus. Às vezes o camarada está lá fora dizendo: eu não confio em Deus. Ele nunca viu, nunca sentiu, nunca experimentou, nunca foi tocado. O Espírito Santo não falou ao seu coração. E ele de fato não crê. Mas será que o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite, o Espírito Santo que te traz aqui para ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo que um dia convenceu você de que você era um pecador e precisava do Espírito de Deus e do sangue de Jesus,
Será que esse Espírito, ele está completando a obra dele na sua vida ou você só está molhando os pés? Será que esse Espírito está te levando a experiências novas e crescentes na presença de Deus? Tito 3, 4, 6 diz assim: mas quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo te lavou. O Espírito Santo te renovou. O Espírito Santo te regenerou. A obra do Espírito Santo na nossa vida, ela começa a partir do momento que você é adotado como filho de Deus. Imagina a seguinte situação. Você adota uma criança. Essa criança vem de outra família, mal educada, com péssimos hábitos, manias horrorosas, sem nenhuma disciplina. Aí ela entra na sua família. Aí tem o educador. Aquele que chega: ei, lava a mão antes de comer. Ei, não deixa o chinelo aqui não, o chinelo é em tal lugar. Ei, antes, não larga a roupa jogada no canto aí não, você tem que guardar. O Espírito Santo é esse educador, que ele vai nos moldando a maneira de viver no reino de Deus. O Espírito Santo é aquele que pega aquela peça bruta, aquele filho adotivo que não tinha nenhuma disciplina, que não tinha nenhum cuidado, que não tinha nenhuma maneira certa de viver, e fala assim: agora você vai ser conforme a maneira de ser dessa família. É o Espírito Santo, que é o nosso educador, que transforma aqueles que não tinham jeito de ser e de viver de uma maneira que agradava ao Pai. Mas ele vai ganhando hábitos, não é da noite para o dia. Por isso a obra do Espírito Santo, ela é crescente. A gente precisa ser educado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá dons espirituais para o serviço do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 4 a 13 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eu não tenho mania de fazer isso, mas se você puder, vira para o lado. Você tem bebido do mesmo Espírito? Então nós somos um. Se a gente tem bebido do mesmo Espírito, nós somos um. E de repente, o Senhor vai dar a palavra de profecia, vai chegar aqui e vai tocar corações. Outro vai ter a capacidade de chegar lá e orar por um enfermo. Outro vai ter a capacidade de ensinar. Outro vai ter, enfim, as diversas manifestações do Espírito Santo. Tem gente que tem o coração liberado para ofertar. Ele não vai. Mas Deus trabalha no coração dele de uma maneira que ele dá quase o seu todo para o reino de Deus. Isso é dom do Espírito. O dom do Espírito, às vezes não é só coisas sobrenaturais que a gente fala assim: olha, eu vi uma pessoa fazendo isso, aquilo. Às vezes um dom de intercessão daquela pessoa que ora em silêncio do seu quarto. É o Espírito Santo que está movendo ele. Ele não sabe o que a Andreia está passando. Mas o Espírito Santo vai lá e fala no coração: ora pela Andreia. Porque a Andreia está precisando hoje de oração. Porque ela está guerreando sozinha. E ela está precisando ser tocada. E o Espírito Santo vai lá e toca. Ninguém soube, ninguém viu.
Mas às vezes alguma situação na vida dela foi trabalhada pelo Espírito Santo para que alguém fosse suporte. Às vezes só o estar junto já é obra do Espírito Santo. A gente às vezes quer procurar o rio de Deus em coisas sobrenaturais, mas às vezes o rio de Deus vai passar na sua vida e você nem vai perceber. Só esteja caminhando. Só esteja prosseguindo. Voltando para Ezequiel 47, a gente vai ver uma coisa. Ezequiel, ele estava deportado, vivendo numa terra estranha, no meio de um povo aflito. Ele vem tendo várias visões e do capítulo 40 em diante ele tem uma visão do templo restaurado. Mas era uma visão de um templo natural. Mas quando chega no capítulo 47, abre uma lacuna, abre um quadradinho lá, uma caixa de texto. Hã? Exatamente, uma janela. E abre lá uma coisa sobrenatural, um rio que não tem como existir e não existe. O templo foi reconstruído, nós sabemos, e depois destruído. Mas não tem rio em Jerusalém. A terra é seca. O único rio que passa ali é o Rio Jordão e passa lá embaixo. Mas na visão de Ezequiel vê todo o templo, as medidas, como o templo deveria ser, os altares e aquela coisa toda, as portas e tal. Ele dá a volta no templo, mas não tem rio nenhum. E ele anda por dentro do templo, ele vê o altar do sacrifício, ele vê a obra de Deus acontecendo, mas tudo isso é simbólico, porque se a gente pega a tipologia bíblica, a gente vai ver que Jesus é o nosso altar do sacrifício, a gente vai ver que o tabernáculo é a habitação de Deus entre os homens, a gente vai ver tudo que o pão da propiciação é Jesus, tudo aponta para Jesus no templo. Mas a obra de Jesus é concluída na cruz, e aquele altar em Apocalipse se torna um trono. Porque aquele altar do sacrifício foi feito uma única vez. E Jesus reina. Em Apocalipse 22, esse rio, ele se transforma em um rio, não que sai mais de um altar, mas um rio que sai do trono de Deus. E esse rio que Ezequiel vê, que em Apocalipse João vê de novo transformado, porque agora não sai debaixo de um templo, mas o próprio Deus é a habitação entre os homens. A partir do momento que Cristo é elevado e vence a morte, e Cristo vence o pecado, esse rio é o Espírito Santo que flui debaixo do trono de Deus. Mas a primeira coisa que esse trono faz, essa água faz, é lavar os pés cansados. Você é convidado a entrar no rio. E o rio, a primeira coisa que você faz quando você aceita o convite de entrar no rio e você começa a caminhar, é que os seus pés são cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer lavar os seus pés. Salmo 119, 59 diz assim: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. É como se ele estivesse caminhando numa direção que era a direção da morte, mas agora a direção é a direção da vida, com os pés lavados. Quando Jesus fala para os discípulos assim: olha, vocês precisam ser lavados os pés. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Não, todo o corpo está limpo, mas vocês precisam ter os pés lavados. Porque a caminhada de vocês vai ser longa. Precisa ter os pés lavados. Então a gente entra no rio. E a gente lava os pés. Muda a maneira de pisar, muda a maneira de caminhar. É o Espírito Santo trabalhando em você para que agora você saiba andar no caminho correto. Depois as águas. São águas que dão no tornozelo. Aliás, o tornozelo a gente já falou. São as primeiras experiências com Deus, arrependimento, regeneração. Atendemos o convite de Isaías 55:1. Venham todos vocês que estão com sede e venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ainda erramos muito. Ainda precisamos de ajuda para entender como fazer para agradar a Deus. Mas já não estamos sedentos.
Estamos alegres, pois agora o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então você atendeu, se você já tem Jesus no seu coração, se o Espírito Santo já habita dentro de você, você atendeu esse convite aqui de Isaías. Qual é o convite? Você que tem sede, venha, todos vocês que estão com sede, e venham às águas. Quantas vezes a gente canta, né, como nós cantamos vários hoje aqui, né, falando da mulher samaritana que estava na fonte procurando água para resolver o seu problema material, mas o seu pior problema era a sua vida, que estava vivendo numa situação complicada, que estava vivendo numa situação de que ela não era aceita socialmente, de que ela tinha uma situação sentimental extremamente complicada. Mas ela tinha uma necessidade na sua alma. E quando ela encontra Jesus, conforme foi dito pelo Mateus, ela saiu correndo para anunciar que ela tinha encontrado aquele que era o que podia trazer água viva, aquele que podia transformar, aquele que podia mudar toda aquela situação. E ela se transforma numa missionária. Ela ainda tinha questões a ser resolvidas na sua vida material. Ela ainda não tinha resolvido o seu problema do casamento. Ela não tinha resolvido os problemas de sua aceitação social. Ela não tinha resolvido os seus problemas. Mas ela foi porque estava eufórica. Ela tinha lavado os pés. Ela ainda não tinha caminhado mais profundo. Mas só dela receber a água fresca dos seus pés, aquilo já tinha sido demais para ela. Depois o versículo 4 diz assim: águas que batiam no joelho. Joelho fala de submissão. Talvez uma das coisas mais difíceis é porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, e muitas vezes a gente vai a uma igreja, a gente recebe um convite: venha você que está cansado e venha a Cristo, e Ele vai apagar as suas dores, vai curar o seu coração, vai trazer alegria à sua vida. E a pessoa vem à frente e recebe Jesus como Salvador. Mas ela logo percebe que ela precisa receber um Senhor. Ela logo percebe que ela precisa ir além de simplesmente ter um Salvador, alguém que lava os pés. Mas ela precisa ter alguém que lava os seus joelhos. Agora os joelhos são joelhos santos, joelhos que podem se dobrar diante de Deus. Ela caminha em direção a essa água. E agora ela tem joelhos lavados. Agora esses joelhos, que antes não serviam para se dobrar diante de Deus, ou se fazia isso, fazia religiosamente, agora se prostra diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso ser transformado. Agora se prostra diante de Deus e diz assim: Deus, eu preciso ser mudado. Agora são joelhos que se dobram. Paulo certa vez disse assim: por essa causa me ponho de joelhos. Há causas na sua vida, irmãos, que você tem que se pôr de joelhos. É a posição? Não, é a submissão ao senhorio de Cristo. Você reconhecer que você não consegue sem Ele. Depois, águas que batem na cintura. Se você parar para perceber, né, quem entra em água, né? Até aqui, você ainda está pisando no chão. Até aqui, muitas das decisões ainda são suas. Você ainda pode caminhar para frente ou para trás. Você ainda pode dizer: eu quero ir mais ou desejo não ir. Porque você ainda está pisando nas pedras do rio. Você ainda está sentindo a areia. E às vezes a gente quer ficar nessa posição de conforto, que é a posição de você estar na presença de Deus. E sentiu sede, vai lá, pega a canequinha do rio, está aqui na altura da sua cintura, vai lá, se estou com sede, vou beber um copo. Aí você vive de experiências. Vive de um dia, o culto é maravilhoso, e você sai maravilhado e fala assim: glória a Deus, hoje eu fui no culto e teve um fluir tremendo da presença de Deus. Mas amanhã, quando o mundo chega e te oprime, e amanhã, quando você encontra a sua realidade, aquela água vai esvaziando, aquela água vai descendo, e você chega no domingo de novo, exausto. Chega no domingo de novo, cansado, abatido, esperando
Que o culto possa te renovar, que o culto possa te trazer de novo aquela água, que aquele culto possa de novo ser uma caneca para que você beba. Mas o anjo fala com Ezequiel, mais 500 metros. E Ezequiel caminha com ele mais 500 metros. E o anjo diz, e agora? Agora são águas que eu não posso atravessar sozinho, tenho que atravessar a nado. São águas que eu não dou conta sozinho. São águas que eu preciso me render. Eu não posso mais sentir os meus pés. Eu preciso nadar nesse rio. Ezequiel não nadou no rio porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Mas ele teve a visão. Ao chegar à margem, e ele encontrar que aquele rio, por onde o rio passava, que era um deserto, agora tinha árvores frutíferas. Aquele rio que antes era um rio, o Mar Morto, o rio desemboca no Mar Morto. E ali é 30% de salinidade, nada vive no Mar Morto. Mas de repente aquele rio começa a diluir aquele sal. E aquele rio começa a transformar aquela água numa água potável, saudável. E aquelas árvores começam a sentir que havia uma água que podia ser usada para alimentar as suas raízes. E aquelas árvores crescem raízes junto em direção às águas. E aquelas árvores, elas começam a crescer e produzir folhas. Eram árvores secas. Agora elas começam a produzir frutos. E agora aquelas águas que eram mortas, agora são águas que começam a produzir peixes. E junto aos peixes, se juntam pescadores para poder ajudar a colher os peixes. E começam a aparecer doentes para pegar as folhas que eram saúde e eram cura. E começam a aparecer famintos para pegar os frutos que aquelas árvores dão. Esse é o rio que você pode nadar. Esse é o rio que você pode entrar. Esse rio já está para você disponível. Esse rio já está disponível para mim. Esse rio é o rio de Deus, que tudo cura, que tudo sara, que tudo transforma. Mas para você nadar nesse rio, tem uma renúncia. Para nadar nesse rio, você não pode ter medo. Porque se você tiver medo, você vai parar na margem. Se você tiver medo de experiências profundas com o Espírito Santo de Deus, você vai fazer como Ezequiel e como eu fiz. Vai parar na margem e ver o rio passar. E você vai ficar seco. Até que um novo convite chegue para você. Até que você entenda que o seu lugar não é no deserto. Até que você entenda que o seu lugar é no rio de Deus. Se coloca de pé, por favor. Eu quero, antes de orar, dizer para vocês algumas recomendações. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22, que diz assim: estejam sempre alegres. São as exigências do rio de Deus. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. De novo digo, não apaguem o Espírito. Não desprezem as palavras que o Senhor traz para você, não desprezem as profecias, mas ponha à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Mantenha-se afastado de toda forma do mal. Segunda recomendação, 1 Timóteo 4, 12 a 16, diz assim: não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. São muitos jovens aqui. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que você recebeu. Não descuide do dom que você recebeu. Por meio de profecia, quanto aos presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso.
Fique atento a seu modo de viver e seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. Feche os seus olhos. Nesse momento, o Senhor quer fazer um convite para você. Em que lugar você está desse rio? Já que todos confessam Jesus como Senhor nesse lugar. Faz uns 15 anos, irmãos, que eu não faço apelo a ninguém. E nem vou te chamar aqui à frente, porque não temos um lugar para isso. Mas atenda esse convite no seu coração. Não precisa ninguém saber. Quem quer no seu coração caminhar mais profundo nesse rio, diga para Jesus. Diga para o Espírito Santo, eu quero caminhar mais profundo nesse rio. Talvez você esteja só molhando os pés, é hora de você molhar os joelhos. Talvez você esteja molhando os joelhos, mas é necessário aprofundar mais. Talvez você esteja com água na cintura, esperando um novo retiro para ser renovado, esperando um culto que a palavra toque e arda no seu coração para que você seja restaurado. Mas atenda o convite do Espírito Santo dessa noite, para que você possa ir mais fundo. Ô Senhor, aqueles que querem ir mais fundo no teu rio nessa noite, sopra com teu Espírito nesse lugar. Ó Senhor, aqueles que por acaso possam estar regredindo, faça com que cheguem, Senhor, mais profundo no teu rio, Senhor, e que sejam restaurados, que sejam lavados, que possam beber dessa água, Senhor, porque a água que o Senhor dá nunca mais terá sede. Senhor, é um convite para que essa água que sai debaixo do trono de Deus, ela possa fluir de uma maneira tão poderosa e tão intensa em nós, que as pessoas ao nosso lado possam olhar, eu quero dessa água, eu quero desse rio. Oh Senhor, esse rio nós queremos nessa noite. Oh Senhor, nós queremos dessa água. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Como cantamos, águas que correm do trono, águas que curam, águas que limpam. E por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Porque elas levam a água e a vida do trono de Deus. E esse rio está nesse lugar.